Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura de controle e Else. Até o momento, os nossos programas eles apresentaram uma sequência perfeita, sem erro, sem desvio, né, no fluxo do programa. Mas as instruções foram executadas sempre na mesma ordem, sem mudança de fluxo dentro do programa, né? Então a gente fazia da seguinte forma quando a gente queria construir um algoritmo para preparar uma pessoa para o dia a dia. A gente colocava, né, a primeira coisa vestir a camiseta, vestir o casaco, vestir calças, depois calçar os sapatos, etc. Veja que é sempre uma sequência perfeita, não existe nenhuma dúvida, nenhum questionamento se vai usar camisa, camiseta, ou se vai usar chinelo, né? Ou sapato social, sapato de tênis, é sempre uma sequência perfeita. Mas na vida real, as coisas não são bem assim, né? A gente precisa tomar decisões baseadas em algumas perguntas que fazemos a nós mesmos. No algoritmo anterior, antes de começar, perguntamos como está o clima no dia antes de nos preparar no nosso dia a dia. Então, baseado nisso, nós decidimos se vamos nos agasalhar mais ou menos, né? Então, se o dia está muito frio, a gente vai colocar um casaco. Se tiver menos frio, a gente coloca só uma camisa, né? Então, o algoritmo anterior, né, colocando aí uma mudança de fluxo, a gente poderia dizer assim: um algoritmo para preparar uma pessoa para o seu dia de trabalho com uma estrutura de decisão, né? Então, vestir a camisa e, se estiver frio de rachar, então vestir casaco. Né? Tem uma condição aqui, só se estiver frio vai vestir casaco, né? E aí depois continua, vestir calças, calçar sapato, etc. Assim, a partir de vestir casaco só vai ser realizada a parte, né, de vestir casaco só vai ser realizada se estiver frio, senão pulamos para a próxima etapa, né? Se não tiver frio, ele pula para essa outra etapa. Então teve um desvio aqui, né? Esse código aqui não vai ser executado. Na programação, a gente utiliza a estrutura if-else para a gente mudar o fluxo do programa, para que ele não seja de uma forma sequencial. A gente é capaz de fazer uma pergunta e, a partir dessa pergunta, a gente executa ou não um bloco de código, né? Na verdade, é um teste de uma condição. Então, a estrutura if-else é uma estrutura de controle, né, e em C, que permite indicar quais circunstâncias em que se deve executar instruções ou conjunto de instruções em um programa. Instruções é parte de código, tá, pessoal? Então, a sintaxe é a seguinte: a gente coloca a palavrinha if, entre parênteses a gente coloca uma condição, pode ser tipo a idade for maior que 18. Lá nesse algoritmo anterior aqui, a gente poderia, se estiver frio de rachar, então vestir casaco. Aqui seria a parte da minha condição aqui dentro, né? Então aqui seria if frio de rachar, então aqui dentro a instrução, né, que é usar casaco. Se não for isso daqui, a gente executa outra instrução, né? O código continua. Então veja aqui um exemplo na prática como isso pode acontecer, né? A gente tem um programa que é para verificar se uma pessoa possui maioridade ou não. Então, coloquei aqui a idade igual a 18. Então, se a palavrinha aqui, if, né, reservada, coloco a minha condição aqui dentro, idade, e tenho aqui esse símbolo relacional, que é maior ou igual a 18. Se isso aqui for verdade, né, eu vou executar essa parte aqui do código. Se não, eu vou executar essa outra parte aqui, tá? Então, a condição é avaliada, essa é a minha condição, tá vendo? Sempre vai ter uma condição aqui dentro, né? Se o resultado da condição for verdadeiro, então somente eu vou executar essa parte do código se isso daqui for verdadeiro, sempre, né? Se o resultado da condição for falso, ou seja, se não for isso daqui, então vai ser essa outra parte aqui, né? Então eu vou executar não possui maioridade. Então vamos fazer aqui no compilador,
para ver como é que fica. Então, vou colocar a idade igual a 18. Se idade for maior ou igual a 18, eu coloquei maior, quanto é que tá? Tá maior mesmo. Eu vou colocar aqui dentro, né? Possui maioridade? Possui maioridade. Bom, se for é isso daqui, se não, né? Vou colocar aqui printf não possui maioridade. Vamos executar aqui para ver. Name de idade, colocar aqui o tipo. Possui maioridade. Por exemplo, se eu colocar aqui 17, olha só, essa condição aqui vai ser falsa e ele vai executar essa parte aqui de baixo. Deixa eu indentar aqui o código bonitinho para ele não ficar. Opa, tá aqui. Colocar o não possui. Não possui. Essa é a parte do código que vai executar. Não possui maioridade. Então aqui a gente teve uma mudança de fluxo, né? Então eu não vou executar essa parte aqui do código porque ele não obedeceu essa condição. Ele vai executar essa outra aqui. Então o código já não é sequencial. A linha 16 não é executada, só a linha 17 e 18. A linha 15 também ainda é executada porque é onde vai acontecer meu teste e ele vai ser falso, né? Se for falso, vai acontecer o else aqui dentro. Então, a condição, a estrutura de controle em C e if else funciona dessa forma, tá? E é importante lembrar sempre que aqui no if eu vou ter o teste de uma condição, né? E aí essa condição aqui é uma variável comparando com uma outra variável comparando com uma constante, aqui no caso 18, né? Tá, blocos de instruções. Do jeito que a gente apresentou aquele programa anterior ali, a gente só apresentou ele com uma instrução. Ou seja, olha só tem uma instrução aqui dentro e só tem uma instrução aqui dentro, né? Instrução 1, instrução 2. Mas e se eu quiser colocar mais instruções aqui dentro? Por exemplo, vou colocar aqui instrução 2. Ó, eu vou colocar aqui dentro e aí vai dar esse erro aqui, ó. Tá dizendo que tem um else sem um if. Porque quando a gente só tem uma única instrução, dá para colocar desse jeitinho aqui, tá? Mas se a gente tem mais de uma instrução, a gente tem que usar um bloco de instrução, tá? Ó, caso se deseje que um conjunto de instruções seja realizado, devemos delimitá-las por chaves, de forma que esse conjunto forme um bloco de instruções. Então aqui, ó, vou dar um Ctrl Z aqui para a gente ver aquele código. Se eu quero que execute tudo isso daqui, eu vou ter que delimitar por um bloco de instrução. Então eu vou dizer que isso daqui tudo pertence ao if, né? E o else também eu posso colocar aqui embaixo, tá? Com outro bloco de instrução aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo para ele ficar assim. Tá acontecendo alguma coisa aqui no navegador. Aqui, agora foi. Então vou mudar essa aqui só para a gente executar ali a primeira instrução. 18. Eu executo. Possui maioridade, instrução 2. Então ele executou as duas coisas aqui. Tá vendo? Como aqui não tem barra N, ele colocou tudo junto aqui. Tá? Então, um bloco de instrução a gente delimita com
com chaves, tá bom? Então, quando a gente tá usando um if-else simplesinho, só de uma linha, nem precisa colocar o bloco de instrução. Agora, se você tem mais linhas de código que você quer que pertença a um if ou a um else, você tem que delimitar com um bloco de instrução e aí você coloca a chave ali dentro, tá? Esse bloco de instrução aqui, ó, tá vendo aqui? A gente também conhece como escopo. Né? Então esse código bem aqui pertence ao escopo desse if, tá? Então, ó, nesse programa aqui a gente nem tem o else, tá? Se você pode também, se o programa assim exigir, se tu não precisa executar um else, tu pode fazer só um if também que tu consegue. Então, nesse caso aqui, ele está lendo dois números, x e y, né? E se o x for maior que o y, ele vai trocar o valor de y para x e de x para y. Então, o que ele faz? Pega uma variável temporária e coloca que é igual a x. Depois, para não perder esse valor do x, né? Coloca x igual ao valor de y. E por último, né? Como ele guardou o valor de x, né? Pega o y e coloca para receber o valor temporário e mostra aqui tudo no final. Então, nesse caso aqui, não foi nem necessário usar o else, né? Você pode colocar só o if também, se você achar necessário lá no teu código, não precisa do else. Nesse caso nosso aqui, a gente colocou, porque quando a gente pergunta uma idade, a gente, nesse caso, queria dizer se a pessoa possuía ou não maioridade, né? Então, eu coloquei o else aqui embaixo. Operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles são bem importantes para a gente estudar eles, porque toda vez que a gente tem uma condição aqui dentro do if, a gente precisa comparar uma coisa com a outra. O que a gente usa para comparar são os operadores relacionais, é o que vai aqui no meio, que pode ser maior, menor, maior igual, menor igual, igual, diferente. Então é por isso que a gente vai aprender um pouco mais sobre esses operadores aqui. Então, os valores lógicos, né? Os tipos de dados primitivos em C, como já visto, são o int, o float, o char e o double. São os tipos de dados primitivos, né? A string não é primitivo, já é um objeto. Então, por isso que ela começa ali como um string, um array de char, né? Pois não existe um tipo para armazenar valores lógicos, como assim, verdadeiros ou falsos. Veja bem, aqui está produzindo um valor de verdadeiro ou falso, certo? Ó, se tu colocar a idade maior ou igual a 18, a máquina vai produzir um resultado de verdadeiro ou falso, né? Se vai dar verdadeiro, ele vem para cá. Se for falso, ele vem para cá. Só que em C não existe esse valor lógico chamado verdadeiro ou falso. Em outras linguagens de programação, sim, existe. Aqui em C, o valor lógico falso é representado por zero e tudo que é diferente de zero é representado pelo valor lógico verdadeiro, tá? Então, aqui, bem aqui, nesse caso, quando vai ser verdadeiro, o que vai ser produzido aqui, geralmente vai ser 1, tá? Então, aqui está acontecendo uma comparação e vai produzir um resultado que ele vai ser representado por 1. Ou qualquer coisa diferente de zero, tá? E se for, no caso aqui, se for falso, ele vai dar um valor que é zero, então ele vai executar aqui embaixo, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver falando verdadeiro, é um valor diferente de zero, que pode ser 1, 2, 3, 4, né? Nesse caso aqui vai ser 1, na comparação aqui das estruturas de controle. E se for zero, ele é falso, tá? Os valores lógicos resultam normalmente de afirmações que são analisadas e cuja avaliação determina se a afirmação é verdadeira ou falsa. Por que é importante a gente estudar isso daqui, né? Só reforçando, por conta disso daqui. Sempre a gente vai ter uma comparação aqui e vai ter, a partir dessa comparação, vai produzir um valor lógico, que vai ser verdadeiro ou falso. Em C, o verdadeiro é representado por um número diferente de zero, qualquer número diferente de zero, e se o número for igual a zero, significa que é verdadeiro, aqui nesse caso. Então, nós vamos estudar quais são os operadores relacionais aqui
que a gente pode ter ali dentro desses parênteses aqui. Nesse caso, nós temos o maior ou igual, mas a gente pode ter também o igual, a gente pode ter o maior, pode ter o maior igual, o menor igual e o diferente. Olha só como eles são representados. Vamos mostrar isso como funciona lá no computador, certo? No compilador. Vou fazer aqui, vou colocar... Não vou colocar com scanf, vou colocar direto aqui, fica mais fácil para a gente mostrar o exemplo. Tá? Então, os números eu vou colocar logo aqui direto. Vou apagar esse daqui. Vou colocar aqui que se o número 1 ele é igual ao número 2. Vou colocar aqui e vou colocar o resultado. E aqui eu vou colocar no 1, 2 e vou usar o operador de igual, que é, nesse caso, quando eu estou comparando dois números, eu tenho que usar o igual, tá? Se a gente coloca só um igual, ele está atribuindo um valor. Então, 2 está indo para num 1. Se eu coloco igual, aí é um operador relacional, que eu estou comparando esses dois valores, tá? 1, 2, vamos ver aqui, só para a gente ver se está tudo certo. Ó, 2 é igual a 3? Não, não é, né? Então deu 0. Então é falso, entendeu? Olha só. A gente viu que verdadeiro vai ser representado por 1 e falso vai ser representado por 0, né? Se eu colocar aqui, ó, 2 e vou colocar número 1 é igual ao número 2, tem que dar o resultado 1 aqui. Vamos ver. Ó, deu verdadeiro, tá certo? E aí, ó, aqui está o operador relacional, então a gente pode testar com todos os outros números, operadores relacionais aqui, ó, igual, maior, igual. Então vamos fazer aqui, colocar um /n para fazer para todos. Maior, menor, maior igual, menor igual e também o diferente, tá? Então a gente vai comparar todos os valores aqui com os operadores relacionais, olha só. Vamos ver aqui. Né? Aonde for 0 é porque é falso, aonde for 1 é verdadeiro. Os textos aqui tem que mudar, né? Tá tudo igual, então aqui maior, menor, maior igual, menor igual e diferente. Agora os textos vão aparecer certinho. Então, 2 é igual a 3? Não. 2 é maior que 3? Não. Falso, falso. 2 é menor que 3? Sim. 2 é maior ou igual a 3? Não. 2 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. 2 é diferente de 3? Verdadeiro. Tá? Então, isso é muito importante a gente saber dos operadores relacionais aqui, saber que quando a gente vai comparar dois valores, a gente não usa só um igual, a gente usa dois iguais, porque um igual é atribuição, não é comparação, tá? O símbolo de maior é esse, o símbolo de maior igual é esse,
né? O de menor ou igual a esse e o símbolo de diferente é esse daqui, tá? É sempre bom saber também que o verdadeiro é representado por 1, né? E o falso é representado por 0. E é importante a gente saber sobre os operadores relacionais, porque quando a gente está usando a estrutura de controle if else, aqui dentro do parênteses, a gente vai comparar alguma coisa, né? Vai colocar uma condição. Nessa condição, a gente está comparando alguma coisa. Nesse caso, nós estamos comparando a idade com um número. Então, idade maior ou igual a 18 vai produzir, nesse caso aqui, um número 1, que é verdadeiro, vai executar essa parte aqui do código. Se fosse 17, aqui em cima, não 18, o if aqui ia ser feito, idade maior ou igual a 18, ia ser falso, né? Ia dar um 0 e ia executar essa parte aqui do código. Tudo bem? Então, essa aula de verdadeiro ou falso e eu vou colocar exercícios para a gente.